Bom dia a todos, companheiros, camaradas, companheiras. É uma honra muito grande eu fazer um debate aqui com Pepe Escobar. Eu agradeço muito ao meu amigo, Leonardo Atushi. Eu quero fazer uma pequena introdução. O meu caso com o 247 é muito antigo, né? Muito antes de a TV existir. Eu me lembro quando o Brasil 247 existiu. Eu fui funcionário do Comitê Central do PCdoB 18 anos, né? Aí o Miro, que todo mundo conhece o Miro, eu olhei no EITAB assim, Miro, olha esse site aqui. Ele presta um serviço fenomenal para nós. Ele resume as principais notícias do Brasil e do mundo. Então, a partir daí, eu nunca mais parei de apoiar. E agora, quando veio a televisão, eu tenho um programa que agora, em junho, vai fazer 4 anos, a convite do Léo, com o meu companheiro e amigo Zé Reinaldo, todos vocês conhecem, né? Bom, então, está sendo transmitido pela TV da livraria, né? Taperá, vai ser retransmitido depois pela TV 247, e aí eu acho que vai ter uma audiência muito grande. Um prazer enorme conhecer algumas pessoas. A internet tem esse fenômeno, né? As pessoas nos conhecem, mas fisicamente não há contato, né? Bom, eu, como um bom professor, e também aqueles alunos, sabe, aqueles alunos que preparam as perguntas cabeludas para o professor. Então, o Pepe prepara que eu fiz 10 páginas de rascunho aqui, né, de manuscrito. Esses livros que eu escrevo, eles são tudo em primeira mão, manuscrito, né? Aí depois viram capítulos, né? Mas eu quero começar com uma citação do nosso autor aqui. Totalmente humilhado pelos pastuns no Afeganistão, cosmicamente humilhados pela Rússia na Terra Negra de Nova Rossiya, profundamente envergonhado pelo bloqueio Houthi no Mar Vermelho, totalmente assustado diante da resposta iraniana ao terror israelense, ainda assim eles querem uma guerra contra a China. Então, Não, isso é fantástico. Eu mandei para milhares de zap, né? Essa introdução vai me permitir introduzir o primeiro problema, né? Eu levantei, assim, algumas questões que estão na ordem do dia, que vão ser objeto do nosso debate. Eu vou fazer algumas perguntas bastante objetivas. É difícil fazer pergunta objetiva, né? Porque a gente estuda e não é uma frasezinha solta, né? Mas, depois disso, nós vamos franquear aí a palavra, não há nenhum problema de teto de horário. Agradecer muito essa livraria, talvez o meu próximo livro eu possa lançar aqui também. É um ponto cultural muito importante, né? Mas, Pepe, eu aqui levantei assim questões que nós temos, não dá para deixar de tratar, que é a guerra contra os palestinos, a guerra contra a Rússia, que o pessoal chama de guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? A agressão israelense contra o Irã, que eles é que começaram, e o fortalecimento dos BRICS, né? E, finalmente, alguma questão relacionada aí a essa questão dos meios de pagamento alternativo, né? E alternativo ao SWIFT. O Pepe é uma pessoa que dispensa apresentação. Eu digo assim, ele é brasileiro, né? Então, se tiver 10 analistas internacionais brasileiros, eu faço esforço para estar no 10º lugar, o Pepe é o top. Agora, ele não é um analista internacional brasileiro, ele é hoje talvez o melhor, ou entre os 3 melhores analistas internacionais mundiais, né? Então, por isso que é uma honra muito grande, uma responsabilidade. Mas, Pepe, eu vou introduzir a questão da multipolaridade. Há um debate na esquerda se nós vivemos hoje uma transição entre a unipolaridade e a multipolaridade, ou seja, a unipolaridade está em decadência, mas não acabou, o império segue muito forte, e a multipolaridade está vindo, mas não se consolidou. Eu não estou nessa posição, eu estou em outra posição. Eu acho que o mundo já é multipolar, né? O capítulo, praticamente, de abertura desse livro é o mundo é multipolar. E eu dou fatos, dados, datas, etc., etc. Há um capítulo sobre estudo das ordens mundiais. Ser um mundo multipolar não significa estarmos entrando em uma nova ordem. São coisas distintas. Mas a multipolaridade, do meu ponto de vista, é inegável. Ficaria muito honrado, Pepe, se você expusesse a sua gloriosa opinião. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Bom, é muito legal estar no centro de São Paulo antigo e numa livraria. Para mim, isso tem repercussões enormes, porque eu cresci indo a livrarias, eu cresci em São Paulo e eu cresci vindo ao centro antigo de São Paulo também, porque o escritório do meu pai era na Avenida Ipiranga. Então, essa é a minha ligação visceral, né, de educação sentimental com São Paulo. E depois que eu virei nômade global, literalmente, eu sou um nômade serial. E por vocação própria, desde pequeno. Acho que desde a primeira vez que eu li sobre o Gengis Khan, sobre as Rotas da Seda, e lendo o Conrad, que foi a minha grande influência literária quando eu era adolescente ainda, né? Mas, claro, aí eu carrego dentro de mim o paulistano, o brasileiro e o latino-americano. E aí depois eu virei europeu e virei asiático. E quando eu virei asiático, eu falei, bom, eu devo ter sido reencarnação daqueles nômades a cavalo que atiravam do cavalo apontando a flecha para trás e não caíam. Esses são os caras que a minha afeição antropológica, digamos, são com esses impérios nômades da Ásia Central. Se eu pudesse, eu parava tudo o que eu faço para me dedicar só a isso, literalmente. Que ainda é uma possibilidade a partir do ano que vem. Vamos ver se os BRICS engatam, né? Eu vou deixar para outros continuarem essa história. Bom, a sua pergunta é extremamente complexa, porque a gente está, na verdade, entre o Gramsci. A velha ordem já morreu, isso sem dúvida nenhuma. A nova ordem não surgiu e a gente está na era dos monstros. E os monstros são facilmente identificáveis no momento, né? Um dos quais está perpetrando um genocídio em tempo real, à vista de todo o planeta. E o monstro principal, ou o monstro que é guiado por esse monstro genocida, que é a extremamente complexa relação Israel-Estados Unidos, aí tem várias declinações, porque o centro de poder em Washington, ele é... os chineses, mais uma vez, eles têm uma definição excelente, são silos de poder. E o Washington se articula em silos. Tem silos dentro da CIA, dentro do Pentágono, dentro do Departamento de Estado, dentro do Conselho de Segurança Nacional, dentro de cada um dos partidos, dentro dos think tanks, dentro da mídia e dentro da academia. Ou seja, é super complexo. Não existe um pensamento unificador, apenas quando o império entra em guerra, como vocês sabem muito bem. Aí é bipartidário e transcende todos os silos, porque é a famosa afirmação do excepcionalismo, na prática. A diferença é que agora eles não podem mais afirmar o excepcionalismo na prática. E é isso que os desarvorou a um nível inimaginável há apenas alguns anos. Eu diria mesmo, há 4 ou 5 anos, eles ainda se achavam a nação escolhida, a nação imprescindível e o excepcionalismo acima de todos. Quando veio a Operação Militar Especial, em fevereiro de 2022, eles achavam que isso ia ser uma reedição do choque enorme no Iraque em 2003, no fundo. E isso era quase bipartidário. Aí tem divergências entre os democratas e os republicanos, que, para simplificar ao máximo, para os republicanos, a grande guerra existencial é contra a China, e ela já começou. Para os democratas, com aquela demência de direitos humanos, auto-inventada demência deles mesmos de direitos humanos, a guerra é contra a Rússia, porque o objetivo dos principais teóricos ligados aos democratas, mesmo antes do Brzezinski, ou seja, mesmo antes dos anos 70, é que preciso desmembrar a Rússia. E o que o Império quer fazer com a Rússia é um plano A sem plano B, extremamente direto. Câmbio de regime, ter um títere no poder, como eles tiveram Yeltsin nos anos 90, assambarcar o controle de todas as indústrias estratégicas russas, como eles tentaram nos anos 90 com os oligarcas ligados a Washington,
desmembrar a Rússia em 3, 4, 5, 10 ou 20 países, micropaíses, à la mini-Kosovos, facilmente controlados na Rússia, e tirar a Rússia do mapa da geopolítica e da geoeconomia. Esse plano é o mesmo desde os anos 70. É o plano que foi configurado no famoso Grand Chessboard. Como vocês traduzem em português? O Grande Tabuleiro, né, do Brasil. Do Grande Tabuleiro do Brzezinski, que ele publicou em 97, antes do 11 de setembro, e que era um livro que, embora tivesse sido escrito por um democrata, entre aspas, todos os republicanos e todos os zionistas republicanos compraram a ideia, porque é a ideia do establishment mesmo. Tá? Eu estou fazendo uma tergiversação gigantesca para responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é necessário um background enorme para pôr o contexto agora. Primeiro, esse primeiro contexto principal, por que o plano A sempre foi o mesmo para o establishment americano como um todo, como isso degringolou literalmente, quase de um dia para o outro, eu diria de uma semana para outra, depois de fevereiro de 2022, e 3, porque eles estão mais desesperados ainda, porque não tem plano B. Ou seja, o plano B deles é... Eu lembro de um desenho animado que eu via quando eu era criança, do Leão da Montanha. O Leão da Montanha, quando tinha um problema, ele falava, saída pela direita. E aí ele escapava do seu problema. Então, a saída deles é a saída do Leão da Montanha. Vamos mudar de assunto. A guerra contra a China. E deixa esses ucranianos se matando. São eslavos se matando. E não temos tropas, etc. Vamos continuar jogando 60 bilhões de dólares, como vai ser aprovado, inclusive, nos próximos dias. Talvez hoje. Talvez até hoje. A segunda votação, exatamente, pelo Mike Johnson, que traiu, inclusive, o próprio Partido Republicano, que eles falaram, não vamos mais dar dinheiro para a Ucrânia. E agora vão dar um pacotão gigantesco para a Ucrânia e Israel. Isso vai ser tá para ser aprovado, justamente. Bom, a multipolaridade, nos últimos anos, como ela era vista em Washington, digamos, a essência do que seria o mundo multipolar na cabeça desses think tanks eram os BRICS. E eles tratavam os BRICS como... Isso é um bando de caras que iam falando, não vai levar a nada, etc. Você pronunciava a palavra BRICS em Washington e era tratado como lixo, literalmente, sem nenhuma credibilidade. Quando eles perceberam, e aí já era tarde, porque eles só perceberam isso o ano passado, depois da Operação Militar Especial. A expansão dos BRICS os pegou totalmente de calça curta. Primeiro que eles não conheciam como funcionavam os BRICS. Eles nunca, por exemplo, analisaram os BRICS na época, por exemplo, quando o presidente Lula estava no poder, e o entendimento excelente entre o presidente Lula, Hu Jintao e Putin. Nunca entenderam. E isso era, digamos, estava sendo colocado um tijolo em cima de cada tijolo da casa BRICS, lentamente. E, especialmente depois, com Xi Jinping e Putin de volta à presidência, e quando eles começaram a pensar no próximo passo significativo, ou seja, vamos expandir e vamos entrar mais fundo em desdolarização, que é onde a gente está agora. A expansão dos BRICS foi um golpe geopolítico, estratégico de mestres absolutos. E foi, me desculpem, o Brasil. Isso foi decidido em Pequim e Moscou. Não foi decidido em Nova Delhi e, evidentemente, não foi decidido em Brasília. Infelizmente. O Brasil podia estar lá em cima na rede decisória dos BRICS. Não estava e não está, o que isso é ainda mais triste do nosso ponto de vista. Tá? A China teve um papel fundamental de que eles colocaram para os russos, vamos fazer uma ligação entre o Nordeste da África e o ex-Oriente Médio, o Oeste da Ásia. E vocês, como vocês têm uma relação muito boa com o Irã, tão boa quanto nós, porque, afinal, os dois têm parceria estratégica, né? Existe uma malha de parcerias estratégicas. Tem a parceria estratégica Rússia-China, que está acima de tudo, e tem uma parceria estratégica China-Irã e China e Rússia-Irã. Então, os três estão interligados, ou seja,
tudo que é decidido no nível mais alto, inclusive acima de Ministério das Relações Exteriores, a nível dos três, pegarem o telefone e falarem um com o outro. Por exemplo, essa semana, Putin falou com o Raisi. Raisi pegou o telefone e ligou para o Putin e falou, olha, a gente está fazendo isso. Tudo aprovado entre eles, inclusive o furo que eu vou dar para vocês daqui a pouco, que é a grande bomba do nosso encontro, que estourou hoje de manhã, literalmente, há algumas horas atrás. Então, essa combinação entre, podemos dizer, não como uma licença poética, os verdadeiros líderes dos BRICS, no momento, são Rússia, China e Irã. O Irã entrou com tudo como o terceiro polo de estados, civilização, a noção de estados, civilização, que é extremamente importante, milenares, com uma experiência diplomática milenar e com uma sofisticação diplomática fartamente reconhecida pelo sul global inteiro, Rússia, China e Irã, o que leva a esse clash praticamente direto entre, na minha terminologia pessoal, eu coloquei Eurásia contra Otanistão. É o título do meu livro, que saiu nos Estados Unidos há alguns dias. Ele está... mini propaganda, né? Ele tem capa dura, paperback e Kindle, mas é em inglês. Então, a gente precisa ver como lançar esse livro no Brasil, porque é muito importante, exatamente. Se eu pudesse, eu até distribuía. Bom, mas tem o meu como é que chama? Publisher americano vai gritar muito se eu começar a distribuir o livro, né? Então, vamos ver como isso vai ser feito. Mas esse livro, que é uma coletânea que vem desde fim de 2019 até março agora de 2023, a minha ideia era dar uma espécie de mapa de como essa articulação multipolar está se desenvolvendo, os focos principais, tem um ênfase enorme nos BRICS, nos corredores de conectividade, na declinação das novas rotas da seda, e como isso se extrapola para o sul global inteiro, ou maioria global, como Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russo. No vocabulário do Lavrov, ele agora fala em todas as intervenções, ele fala maioria global, que é justamente, nós todos somos a maioria global. A minoria é o Otanistão, que é 12% da população global, e os BRICS 10, todos os indicadores geoeconômicos já superam o G7. Todos, sem exceção. Então, essa é a formação da multipolaridade, respondendo ao Lejeune, na prática, que está acontecendo. O grande problema é a reação. No momento, a reação é característica do império, porque a lógica inerente do império são o que a gente chama de guerras eternas, que é justamente o que eles fazem desde que chegaram à hegemonia. É impossível para a classe dominante americana manter o domínio da sua autodescrita excepcionalidade sem guerras e sem dividir para reinar, que foi a principal coisa que eles herdaram do Império Britânico, que tinha herdado do Império Romano. É a mesma lógica que eles estão aplicando com sucesso na Europa e na América Latina, especialmente. O caso da Argentina. O caso da Argentina é um dividir para reinar como como uma vitória tática do Império, mas absolutamente extraordinária. Caiu no colo deles, essa Argentina, do momento. Ninguém sabe quanto vai durar. E na Europa, a declinação é mais complicada, mas é também uma vitória tática brutal deles. Porque a guerra na Ucrânia, que é uma guerra de procuração, como vocês sabem todos, é uma guerra do Império contra a Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão e instrumentalizando a OTAN, que eles controlam de cabo a rabo, tudo. 3 declinações dessa guerra. É uma guerra contra a Rússia, é uma guerra contra a Europa e é uma guerra contra a China. Por quê? A guerra contra a Rússia, voltando ao plano Brzezinski, 1997. Temos que desmembrar a Rússia e temos que eliminá-la como um competidor, especialmente o competidor na Eurásia inteira, e extravasando, né? É o que eles chamavam de competidor no mesmo nível, né? Peer competitor, competidor no mesmo nível. O blowback foi tão absurdo
que eles agora têm 2 competidores no mesmo nível e numa aliança estratégica. Você imagina se o Brzezinski tinha pensado nisso em 97 e se os neocons pensaram isso depois da invasão do Iraque, nos anos 2000, nos anos 2010. Eles jamais iam esperar que isso acontecesse. Aí você vê esses think tanks nos Estados Unidos soltando zilhões de papers, quase todo dia, falando: mas agora a Rússia está ficando cada vez mais perto da China, eles fizeram um pivô para a Ásia, fizeram uma besteira, etc. E tal. Claro que fizeram a besteira. A besteira veio de vocês. Vocês conceptualizaram a besteira. E não é que a Rússia, por causa de vocês, fez um pivô para a China. Isso já estava sendo discutido há muito tempo na elite russa. O problema é que a elite russa ainda é, em grande parte, atlanticista. E isso você vê em Moscou. E isso é algo que eu aprendi na prática, vendo desde o ano passado. Eu não achava que era assim. Eu aprendi, eu tomei uma lição de história na minha frente. Eu achava que a classe dominante russa, não só no poder, mas os business, eles eram mais, digamos, multipolares do que realmente são. Não, ainda tem uma infiltração atlanticista enorme. Isso você vê até nos think tanks russos. Por exemplo, o Valdai Club, que é talvez o principal think tank russo, está infestado de atlanticistas. Você pode defini-los como quinta coluna, você pode defini-los como não tão patrióticos assim, e você pode defini-los como pragmáticos. Não, temos que continuar fazendo business com o Ocidente. Claro, o problema é que o Ocidente não quer fazer business com vocês. Pelo menos o Ocidente, como ele está delimitado nas esferas de poder hoje, entre Washington e Bruxelas. E Bruxelas é, basicamente, uma dependência de Washington. É sempre importante a gente refrisar que Bruxelas não toma decisões autônomas. E quem é Bruxelas? Bruxelas não é a União Europeia e a Comissão. É a União Europeia como um órgão político, é a Comissão como órgão que implementa políticas, mas todos eles estão subordinados à OTAN. Então, quando as ordens vêm de Washington, elas vão do Pentágono e do establishment americano para a OTAN. E aí, inclusive, desculpe, tem uma definição maravilhosa da Maria Zakharova. Eu acho que foi o ano passado, numa das conferências, ela disse que, basicamente, a Comissão Europeia e a União Europeia é uma agência de relações públicas da OTAN. Que, no fundo, é isso. Eles implementam uma agenda que veio de Washington empacotada. E essa agenda, desde fevereiro de 2022, ela era bastante explícita. Vocês vão cortar todas as relações com a Rússia, vocês vão fazer uma nova cortina de ferro, vocês vão expulsá-los do SWIFT, vocês vão confiscar todos os assets, os ativos que eles têm em bancos europeus, 280 bilhões, mais ou menos. Vocês vão cortar tudo, voos diretos, tudo. E, claro, vocês vão dar mais dinheiro para a OTAN, porque nós vamos armar o exército ucraniano, que já estava hiperarmado ainda mais, e eles vão derrotar a Rússia no terreno. A gente sabe exatamente tudo isso que não aconteceu. O blowback, na verdade, foi uma série de blowbacks, que é onde a gente está agora. Porque se eles não conseguem lidar com um blowback apenas, imagina lidando com blowbacks em série, no solo negro de Novorossiya. E aí foi outra aula que eu aprendi. Eu fui 2 vezes para o Donbass esse ano. Eu fui em fevereiro e fui em março. E a aula de história ao vivo que eu tomei lá foi um negócio que, nossa, é como se eu estivesse lendo meu primeiro livro de história com 12 anos. É muito impressionante. Você vê a coesão histórica, espiritual, moral, cultural, linguística daquele povo. Você vê a força interior deles. Você vê que eles estão lutando por uma terra russa, onde eles nasceram, cresceram e não vão abandonar. Você vê que eles entendem perfeitamente, e inclusive, por que eles demoraram tanto para vir aqui nos ajudar? Porque a Rússia não era tão forte em 2014 como era em 2022. É a resposta mais simples. Putin reconheceu isso em um dos seus discursos. A gente deveria ter ido mais cedo. Mas eles não podiam aguentar essa porrada geoeconômica em 2014. Iria destruir a economia russa ser expulso do SWIFT em 2014. Não aconteceu em 2022. Então, essa é a diferença. E como essa resistência, desde o
solo negro de Novorossia até a cúpula de poder em Moscou, desarvorou completamente o império e os vassalos. Então, provavelmente, é difícil, no nosso caso, fazer uma afirmação taxativa, né? Tanto acadêmica quanto de jornalismo, mas a multipolaridade, como ela a unipolaridade, como é definida pelo império, ordem internacional baseada em regras, entre aspas, ela está sendo enterrada, e o caixão já está feito, e está indo para o fundo da terra, em Novorossia. Então, isso talvez seja a lição otimista que a gente está tirando de uma guerra que, para grande parte do mundo, é quase incompreensível. Então, sem entrar nas raízes profundas da guerra, vamos entrar já nas consequências profundas da guerra, que estão à frente de todos. E é isso que está deixando o Império totalmente desarvorado, que nem o seu plano A de guerras eternas agora funciona mais. Funcionou no Afeganistão, não funcionou no Afeganistão porque demorou 20 anos e foram expulsos. Não funcionou no Iraque, não funcionou na Síria, não funcionou na Líbia e muito menos vai funcionar na Rússia. Muito bem. Nós não vamos debater aqui ordem, mas eu estudo ordens mundiais. Geralmente elas têm uma data. 29 de maio de 1453, um jovem sultão, Mehmed II... 21 anos. 21, mais jovem que Alexandre, ele toma Constantinopla. E Eugênio, você lembra da história que, quando ele entrou em Hagia Sophia, ele recitou um poema persa? Não foi turco, ele recitou um poema persa. E isso mostra, mais uma vez... Bom, claro, vocês estão falando com um fanático, né? A intersecção do mundo persa com o mundo túrquico. E outras ordens, elas têm data, né? Janeiro de 1648, Westfália, aqueles 9 meses do Congresso de Viena, 14, 15, Versalhes, 1919, e agora vai fazer 80 anos, Bretton Woods, agora em julho comemora 80 anos. Então, isso são ordens. Mas nós não vamos discutir isso aqui, mas no meu livro, que eu trato de ordem, em setembro de 2011, o Conselho de Segurança votou a Resolução 1973 com o argumento assim: olha, aquele ditador lá na Líbia está matando o seu povo, nós temos que levar ajuda humanitária. Houve lá 13 votos a favor, 2 abstenções. Rússia e China se abstiveram. E nós vimos a ajuda humanitária que eles levaram para a Líbia. Em 4 de fevereiro de 2012, aí é uma data assim marcante, não quer dizer que ali começa a nova ordem, eles copiam e colam, Gabriela Hart, copia e cola, apresentam: olha, pessoal, aquele ditador Bashar está matando o seu povo, nós precisamos levar ajuda humanitária para a Síria. Votação, 13 votos a favor, aí tinha 2 braços levantados assim. Pela primeira vez, depois de anos, Rússia e China vetam uma decisão. Mas, como eu sei que o assunto não é esse, Pepe, o segundo... Não, mas é importante você é isso. Super importante. Então, você viu quando, no começo dos 2010, como já teve uma virada fundamental, e, na sequência, teve 2 acontecimentos fundamentais que estão condicionando tudo que a gente está vivendo hoje. 2013, a China lança as Rotas da Seda, 2014, Maidan na Ucrânia. A gente está vivendo uma pós-intersecção desses 2 acontecimentos fundamentais. Isso soma, março de 2013, quando o Xi toma posse, ele apresenta. Mas eu preparei aqui uma segunda questão, que é sempre muito polêmica, né? Que é essa questão geopolítica do Oriente Médio. Está em uma mudança muito grande, alteração ali da correlação de forças, né? O caso anômalo do Estado racista e supremacista de judeu sionista de Israel é uma espécie de cabeça de ponte imperialista, alguns chamam de um porta-aviões dos Estados Unidos, no meio de 500 milhões de árabes, né? Então, há o caso, né, que completa a inação dos governos árabes, com honrosas exceções, e nós sabemos quais são. Os Estados Unidos acabam de vetar a elevação do status da Palestina à condição de membro pleno. 12-0, 2 abstenções, e esse não é um voto contra. Porque quando um dos que tem poder de veto vota contra, não é 12-1, é 12-0
e derrubado, um veto, acabou, né? Bom, a Palestina é a mais antiga e praticamente única colonização ainda restante, e Israel agora sabe que acabou o tempo em que ele a atacava sem ser atacado. Israel pratica uma guerra genocida contra o povo palestino há, hoje, completando 195 dias, sem a menor perspectiva de vencer essa guerra, ainda que seja completamente desproporcional e assimétrica, como se diz. A questão que se coloca é a proposta de 2 estados. A primeira parte da pergunta é: essa proposta está morta definitivamente? Agora crescerá a proposta do Estado Único Binacional? Bom, a resposta curta, grossa e direta, que acho que eu dei na nossa primeira conversa em São Paulo. A solução dos Estados está morta e jamais vai ser ressuscitada. É absolutamente impossível. Por várias razões. Uma delas, basta olhar o mapa. 10% acho que nem chega a 8% no momento. E o verdadeiro plano zionista desde o início, que é a expulsão, é o extermínio. Expulsão, extermínio ou fome. Eles agora estão no estágio expulsão, extermínio em câmara não tão lenta e fome. E com uma ofensiva programada em Rafah, que, pelas nossas últimas informações mais fiáveis, já foi aprovada pela Casa Branca. Ou seja, vai haver a fome em Rafah, pelo menos 1 milhão de habitantes palestinos que ainda estão congregados em Rafah. E as opções, no momento, e que não vai mudar, são apenas uma. Ou vocês morrem de fome, ou vocês vão ser exterminados. Eu tive uma conversa com o Alastair Crooke, meu grande amigo, ex-MI6, ex-diplomata britânico, muito interessante. O Alastair é uma família irlandesa. Ele viaja com passaporte irlandês. Ele faz questão de, mesmo sendo um ex-enviado, ele faz questão de afirmar a sua identidade irlandesa. Vocês imaginam? Ele era um dos coordenadores do Tony Blair no Quartet. Ele conta histórias de horror. Na época, ele era obrigado a trabalhar para o Tony Blair. E, na época, ele talvez seja o ocidental que mais conheça o Oriente Médio por dentro, mas ao mais alto nível, de discutir com os caras que mandam mesmo. E a visão dele é extremamente realista. É muito legal que, depois que ele se aposentou, ele pode realmente falar o que ele quer, até um certo limite que não envolva segredos de Estado. Mas a avaliação dele é absolutamente precisa. A diferença é que ninguém sabe qual vai ser o estado resultante da morte dos 2 estados. E só tem 2 possibilidades. Ou é um estado palestino, ou é um estado zionista. E no estado atual, diz o Alastair, tudo está se encaminhando para um estado único zionista com a expulsão dos palestinos. Vocês acham que o mundo islâmico inteiro, 1,5 bilhões de muçulmanos, vai aceitar isso? Bom, a opinião pública, evidentemente, não. O problema são os traidores, são os quintas colunas, a começar por aquele reizinho patético na Jordânia, que deveria já estar, o destino do Mussolini já devia estar. Exatamente. O gangster MBS na Arábia Saudita, que é absolutamente inconfiável. O seu mentor gangster nos Emirados Árabes Unidos, o MBZ, que ensinou tudo de política para o MBS. O MBZ é bem mais velho do que o MBS. Esses caras são totalmente inconfiáveis. É uma das razões por que Rússia e China botaram os 2 nos BRICS. Rússia e China discutindo, falaram, bom, vamos trazer o Irã, mas precisa ter um contrapoder aqui dentro, porque nós queremos botar todos esses caras conversando na mesma mesa, com poder igual, e se eles têm, como é que chama, clashes vitais, que eles discutam aqui na nossa mesa. É a mesma lógica da Organização de Cooperação de Xangai. Por que os russos e os chineses chamaram Índia e Paquistão? Para botar a Índia e o Paquistão na mesma mesa e os russos e os chineses estarem do lado e serem os mediadores. Olha, vocês vão ter que chegar a um acordo e também China e Índia. Ou seja, China e Índia, eles discutem agora dentro dos BRICS e dentro da Organização de Cooperação de Xangai. Isso é mais uma vitória diplomática, especialmente dos russos, também dos chineses. Então, trazer essas 2
potências do Golfo Pérsico inconfiáveis para dentro dos BRICS, é um golpe de mestre estratégico. Diga? Como? O Irã também foi admitido. Não, exatamente, Leandro, mas o mais importante é que, para trazer o Irã, os russos e os chineses já tinham a visão estratégica de que precisava trazer 2 barra pesada do Golfo Pérsico juntos. E isso é que é legal do BRICS 10, no momento, é que o oeste da Ásia, e isso é a nossa terminologia, nós, entre independentes, nós chegamos a um acordo de nós nos referimos sempre a oeste da Ásia, não é Oriente Médio, que é uma noção orientalista e eurocêntrica, né? O oeste da Ásia está super bem representado dentro da principal organização multilateral que está fazendo o caminho para o mundo multipolar, que são os BRICS. E a gente vai chegar a um ponto, talvez esse ano já, ou se não no ano que vem, existe a possibilidade de uma junção. BRICS 10 e Organização de Cooperação de Xangai, que são, se não me engano, 10 também. E com vários observadores importantes, inclusive a Turquia, que está desesperada para entrar, mas como ninguém confia no Erdogan, eles deixam a Turquia lá. Não, você não vai entrar agora, não. Porque ele é inconfiável, ele é basicamente um especulador inconfiável. Ninguém confia no Erdogan, nem no mundo árabe, os turcos, fazer business tudo bem, mas confiar para ter um papel importante numa organização multilateral para um mundo novo, ainda não. E eles estão desesperados para entrar, mas por enquanto eles estão na lista de espera. Então vocês imaginam um BRICS 10, que em Kazan pode chegar a BRICS 14 ou 15, mas a lista de espera tem... Segundo o Lavrov, tem quase 40 países que querem entrar nos BRICS. Impressionante. Todo mundo quer entrar nos BRICS. E na Organização de Cooperação de Xangai tem 10. Você já juntando o que já existe, já vai para 20, mais os novos dos BRICS, seriam 25. É a nova Nações Unidas. As Nações Unidas provaram, mais uma vez, com esse voto evocado pelo Lejeune, que está morta como uma instituição global. Totalmente. Porque ela está controlada pelos americanos e porque ela está em Nova York, para começar. 2 razões principais. E porque Israel exerce um poder desmesurado em todos os vetos da ONU. Todos os vetos, sem exceção. Então, mais uma vez, o caminho da multipolaridade agora ele está se expandindo cada vez mais, mas como é um processo de uma complexidade absolutamente brutal, reconhecido, entre outros, pelo Lavrov. No encontro que a gente teve em fevereiro, fim de fevereiro, a gente teve um encontro fechado com o Lavrov, dentro da conferência multipolar. Era uma mesa de 10 pessoas, mais ou menos. O Dugin estava na mesa também. E o Lavrov, com uma gentileza extraordinária, de gentleman, ele tirou 1h30 da agenda dele, que é um negócio inacreditável, para falar com a gente, porque tinha europeus, no meu caso, brasileiro, nômade, a princesa Vitória, que é a grande aristocrata ela é diplomada, ela tem um PhD de Islamic Studies na Universidade de Roma, além de ser uma aristocrata siciliana. É impressionante, ela une tudo, multipolaridade numa pessoa só. Respeitadíssima em Moscou, porque ela é a velha aristocracia europeia. Ela fala por um passado que ela conhece de cabeça. Ela telefona e chama a sheika do Catar e fala, vem para cá, vamos conversar. É nesse nível, entende? Bom, e o Lavrov não só escutou as nossas perguntas, como ele tomou notas do que a gente estava sugerindo. Você não viu um ministro de Relações Exteriores desse nível fazer um negócio desse? Os chineses jamais fariam um negócio desse. E o Lavrov queria ouvir uma mesa de diversas latitudes, uma mesa multipolar, e sugestões para a presidência Rússia dos BRICS esse ano. Mas o que ele disse foi muito importante. Ele elogiou muito os chineses e os indianos, especialmente o Jai Shankar, o ministro das Relações Exteriores indiano, que é um monstro, super bem educado, e ele não é um mod, ele tem uma visão multipolar. O mod não tem uma visão multipolar. Então, pelo menos, os indianos têm um ministro das Relações Exteriores que entende o resto do mundo, né? E elogiou muito também o fato de que os BRICS são uma organização flexível, nas palavras dele.
ele disse, olha, não vale a pena a gente transformar isso numa organização muito fechada, com um secretariado geral, regras fechadas. O legal é a gente sentar na mesma mesa e conversar sobre tudo. É uma ideia bárbara. É o que a ONU deveria ser e não é. Então, quando ele falou isso, a minha primeira intuição é, nossa, ele está jogando as bases para os BRICS virarem a nova ONU. E isso vai ser comprado pelo Sul global inteiro. Isso é que é legal. Ou seja, tem... digamos, possibilidades auspiciosas no meio do horror em que a gente está. Né? Muito bem. As respostas do Pepe, como um grande intelectual que ele é, elas vão, assim, abrangem muitas... mas, objetivamente, você usa 30 segundos para responder a pergunta e aí divaga sobre outros temas, né? Eu só quero fazer um parênteses. Depois de uma certa idade, a gente dá muitos causos, né? Eu fui muitas vezes para o Oriente Médio. Alguns países fui 3 vezes, né? Conheço 6, né? Mas a primeira vez que eu fui, eu passei nos Emirados, pela Emirates. Aí eu, com o meu inglês, que para falar não é lá 100%, é uns 80%, eu tentei perguntar para o cara do passaporte, escuta, esse aeroporto aqui é público ou privado? Aí ele não estava entendendo. Eu falei, rapaz, meu inglês está mal mesmo, né? A hora que ele captou, ele falou, não, meu amigo, tudo isso aqui é do príncipe. Tudo é do príncipe. Tudo é literalmente. Não tem separação de público e privado. É só um parênteses aqui. Mas a terceira pergunta, Pepe, aí é a Ucrânia, né? Então, a terceira questão, então, que nós colocamos é o imperialismo estadunidense, com apoio dos seus estados clientes europeus e a OTAN, impuseram nestes 783 dias de guerra hoje, eu atualizei, 18 mil sanções ou mais à Rússia, e os sites que dão esses números são controversos, tem alguns que dão mais de 20. Ainda assim, nada disso surtiu efeito. Ao contrário, fez reeleger o presidente Putin, que passou de 76% dos válidos para 88% dos válidos. Fez a Rússia subir para a 5ª economia do mundo, na melhor forma de cálculo do PIB, que é o PIB do paridade de poder de compra, não é? E fez o país crescer em 2023 mais que todos os países do G7. Não sabemos exatamente por que a guerra não para. E aí esse projeto que foi aprovado ontem em primeira instância vai hoje, e é bipartidário, 185 democratas, 160 republicanos, é tudo, é um rolo compressor. Ainda que a Ucrânia esteja quebrada, sem exército, já está na 3ª formação do exército, com a sua infraestrutura quase totalmente destruída, o Ocidente já armou diversas conferências de paz, né, com o descaramento de não convidar a grande vitoriosa nesse momento, que é a Federação Russa. E aí, então, a pergunta objetiva, que cenário você vislumbra para essa guerra? Bom, isso agora já está vindo diretamente até do big guy, Putin diretamente, do Ministério das Relações Exteriores, pelo Lavrov direto, pelo Nebenzia, que é o representante russo, grande diplomata. Bom, os diplomatas, vocês não fazem ideia do nível dos caras, mas é brutal de como eles são competentes. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov, que é o Sherpa deles dos BRICS, ele é uma espécie de segundo do Lavrov. É muito impressionante. Não tem nada no Ocidente que chegue perto. Nada, absolutamente nada. E da Ásia, o Wang Yi, mas o Wang Yi é diferente, porque o Wang Yi é uma diplomacia mais passiva, mais quietinha. Ele não dá, por exemplo, conferências de imprensa quase toda semana, ou entrevistas toda semana, como o Lavrov. Eles não têm uma desenvoltura de soft power midiática como os russos têm. Mas, em termos de competência, é praticamente imbatível. E os diplomatas iranianos, eu tive a oportunidade de interagir com vários deles, inclusive os anteriores, Zarif. O Zarif nos recebia para dar briefings exclusivos. Na negociação do acordo nuclear em Viena, todo dia ele abria... Nós éramos 4 ou 5 independentes, entre aspas, não europeus. Ele abria a sala para nós e ele dava um briefing direto para nós do que estava acontecendo. Os americanos estão bloqueando nisso, querem bloquear os mísseis, não sei o que lá. O nível é altíssimo
irrespectivo de se eles sejam um pouco mais atlanticistas, como era a administração anterior, ou agora, onde o ministro das Relações Exteriores deles, o Abdollahian, também, altíssimo nível. Ou seja, os caras, não só a noção de Estado-civilização está cada vez mais implantada, como os representantes públicos desse Estado-civilização estão à altura de defender Estado-civilização, defender as posições deles e de defender as posições intercaladas deles. Lejeune, desculpe, eu perdi a sua pergunta. A guerra na Ucrânia. Bom, exatamente. Então, isso agora, fundamental. Crocus. Eu estava lá, quer dizer, eu estava em Moscou. O Crocus é meia hora, 40 minutos de Moscou. Eu estava jantando num restaurante. O restaurante parou, porque as pessoas estavam vendo em tempo real as primeiras imagens do Crocus. Mas não é possível, aqui está pegando fogo, os caras andando dentro com arma, atirando em gente. Mas foi um trauma inimaginável. Você imagina algo desse acontecer no centro de São Paulo, ou de Paris, ou de Londres. É exatamente a mesma coisa. E isso virou, a opinião pública já tinha dado uma carta branca para o senhor 87% nas eleições. O senhor pode fazer o que quiser com a Ucrânia. É o que a população russa disse na prática nesse voto. Agora, eu acho que é 95%, depois do Crocus, porque houve um ataque terrorista em Moscou. E identificado a cadeia de comando, já identificada pelo FSB, vai até a Ucrânia, usando isso de uma perversidade absoluta, usando tajiks, que são uma minoria étnica na Rússia, onde, nas grandes cidades, digamos, em Moscou e em São Petersburgo, tem um preconceito anti-tajik. Esses caras vêm aqui, ganham dinheiro do Estado, têm emprego fácil, nem falam russo direito, etc. Isso é um problema sério. Os caras foram suficientemente perversos para em cima disso. E usando caras que foram, tajiks que foram radicalizados por pastores radicais na internet. Eles foram recrutados em canais do Telegram, os 4 coitadinhos que depois foram presos. Mas aí, claro, o FSB, você não brinca com o FSB também. Os caras, em 24 horas, não só eles prenderam vivos os 4 caras, como já tinham indícios de para onde estava indo a cadeia de comando. E isso eles estabeleceram em 72 horas, 3 dias depois. E aí vem... Esse foi um negócio, você estando em Moscou e vendo isso na sua frente, é ainda mais impressionante. Alexander Bortnikov, o chefe do FSB, seria o equivalente do ex-chefe da KGB na época soviética. Ele nunca fala com ninguém, ele nunca dá entrevista, ele não aparece, ele é uma sombra. Aí, um belo dia, o Alexander Bortnikov está na TV russa, para o país inteiro, sendo entrevistado por um repórter da TV russa, a Rossiya One, o principal canal. 5 minutos o Alexander Bortnikov falando, que, na verdade, é como ele contar a vida dele inteira. 5 minutos. E ele fala, não, prendemos os principais suspeitos em pouco tempo, um grande trabalho do FSB com outras agências, foi um trabalho de interagência, sem dúvida. Os chechenos envolvidos. Os chechenos prenderam fisicamente esses caras quando eles estavam chegando perto da fronteira com a Ucrânia. Mais uma vez, o que é a história da Chechênia resumida? Era uma república russa que estava sendo completamente desmembrada por islamistas, entre aspas, radicais da Legião Estrangeira Islâmica Americana e virou uma república ultrapatriótica do clã Kadyrov, que é um dos principais fãs do Putin. E hoje eles são, talvez, a principal milícia regional dentro do exército russo. Captura de Mariupol, captura de Avdiivka, os chechenos estão em todas. E eles, as forças especiais da Chechênia, você não quer cruzar com um cara desse na rua. Aí é do mais alto nível. Bom, e o Bortnikov falando, e ele fala, mas nós também estabelecemos a cadeia de comando. Ele nem precisou citar o nome.
No mesmo dia, quem aparece na televisão também, mas sem dar entrevista. Isso foi mais sensacional ainda. Está lá todos os repórteres esperando, aí passa o Patrushev, secretário do Conselho de Segurança. Ele fala mais com a imprensa. Todo mês tem uma entrevista dele num dos grandes jornais russos, etc. Aí um repórter pergunta, correndo, quem foi? Patrushev nem olha, ele olha para a câmera e dá um sorrisinho, dura 2 ou 3 segundos. Ele passando, sem parar, dando um sorrisinho para a câmera. Claro, Ucrânia. Ou seja, os caras já tinham matado a charada toda em 48, 72 horas. Ou seja, o que a população inteira quer? Não é só vingança, é cortar a cabeça da cobra. Ou seja, a opinião pública russa agora, na sua maioria, olha, vai lá e mata esses caras todos, não tem jeito. Eles estão matando civis praticamente todo dia, não só no Donbass, não só em Donetsk, mas em Belgorod, em outras regiões, e estão atacando instalações da Federação Russa praticamente toda semana com mísseis ingleses e franceses. Ou seja, não tem saída. E agora eles foram... Do ponto de vista do Putin, é muito complicado, porque ele é um gradualista e um legalista. Ele jamais toma uma decisão impulsiva. Essa decisão não é impulsiva, essa é uma decisão que ele não queria tomar. E talvez tenha sido o erro estratégico do início da operação militar especial, quando eles achavam que poderia haver uma acomodação com Kiev. Não tem acomodação. É um regime terrorista, por definição. Porque a única coisa que eles estão tendo sucesso, entre aspas, é numa guerra de relações públicas de atacar civis. Em Donetsk mesmo, que... Tecnicamente, Donetsk, agora que é parte da Federação Russa, é uma cidade pacificada. Bom, eu estou na estrada indo para Donetsk em fevereiro. A gente chegou de madrugada. Nós cortamos o caminho e eu estava protegido por 2 soldados. Eu fui com 2 soldados numa van. Eles eram motoristas e meus guarda-costas. Caiu mesmo? Onde você estava? Não. É mais impressionante a impressão que você já tem à distância. A gente estava a mais ou menos uns 30 quilômetros de Donetsk. A primeira coisa que eu vejo é um clarão às 4 horas da manhã. Eu falei, mas não é possível. Os caras estão bombardeando aqui ainda. Eu achava que estava pacificado. De jeito nenhum. Aí a primeira coisa que eu chego entrando na cidade, os booms. E a cada 5, 10 minutos, boom, boom. Você passa o dia inteiro ouvindo booms. Não é possível. Aí você sai na rua, todo mundo falando, olha, toma cuidado com os drones. Tem drones kamikazes rondando o tempo todo. A gente foi a 2 quilômetros do front, num lugar inacreditável. Um cara montou renovou uma escola e fez um museu informal de Donetsk acoplado com a escola. Então, olha que incrível, os alunos estão crescendo em direto contato com a história de Donetsk, que é uma cidade operária, uma cidade de mineiros, é uma cidade proletária, é uma cidade do povo, literalmente, da classe operária. E com uma história extraordinária desde a Grande Guerra Patriótica, onde tinha muitos dos soldados soviéticos vinham do Donbass, inclusive os mais efetivos, digamos. Na Guerra do Afeganistão, uma boa parte dos principais soldados que estavam deslocados no Afeganistão vinham do Donbass agora. E, desde 2014, a guerra contra o regime em Kiev. E tudo isso tem uma exposição permanente no museu, acoplado à escola. Da última vez, a gente não pôde nem ir na escola. A primeira vez deu para a gente visitar. Dessa vez, a gente não pôde nem ir, porque na última noite que a gente estava em Donetsk, a escola estava sendo bombardeada. Ainda. Mesmo com essa miragem de que, não, agora Donetsk está protegida porque é parte da Rússia. Não. Continua sendo atacada por eventuais mísseis e por drones kamikazes o tempo todo. Eles atacam gente em mercado. E na semana passada aconteceu um negócio horroroso. Nosso amigo nosso todo independente, Russell Bentley, é um americano do Texas. O código dele nas milícias de Donetsk era Texas. Literalmente, é o famoso texano do Donbass. Todo mundo conhece ele na Rússia.
Ele foi raptado na frente de um mercado, na vista da mulher dele, embarcado, sumiu durante quase 10 dias. O que a gente aprendeu ontem? Foi assassinado. E ninguém sabe quem foi. A Margarita Simonian, que é a chefe da RT, do Sputnik, ela fez um post, e eu não gostei, porque não tem nomes e não tem quem o raptou e como ele foi assassinado. E eles têm essa informação e nem querem soltar. Pode ser um negócio extremamente embaraçoso, inclusive para os próprios russos. Ele pode ter sido capturado por uma facção dissidente, não necessariamente quintas colunas ucranianas. Isso demonstra para vocês que a instabilidade, mesmo numa cidade que agora é parte da Federação Russa, é totalmente instável e é muito perigoso ainda. Quando a gente foi para Avdiivka, na segunda viagem, foi um negócio alucinante. Nós somos num comboio militar, prova de bala, capacete, não adianta nada. Você chega lá, tem os drones kamikazes rondando. Os caras têm um aparelhinho que detecta drone. Aí o aparelhinho tem uma janelinha, fica vermelha quando ele detecta um drone em cima. O tempo todo que a gente estava lá, os aparelhinhos estavam vermelhos. O tempo todo. Aí eu falei, escuta, eu queria lá ver aquela igreja. Ah, bom, peraí. Aí ia primeiro um militar antes, fazia o caminho, falava, não pisa aqui que pode ter mina, etc. e tal. Aí nós seguimos atrás dele para ir na igreja. Tinha uma igreja que foi miraculosamente preservada. Ela tinha uns estilhaços, mas a igreja estava inteira ainda, no meio de uma paisagem de desolação absoluta, completamente devastada. Eu nunca vi, de experiência profissional, a terra devastada completa na frente. Todos os prédios devastados. Aí, no meio, a gente está olhando tudo isso, passa um cara de bicicleta. Eu falei, mano, não é possível. Para ele. A gente parou, cara, de bicicleta, e eu fiz umas perguntas. Pergunta para ele o que ele está fazendo aqui. Foi todo mundo embora. Ele falou, não, meu apartamento está ali. Eu nasci aqui, eu moro aqui. Eu não vou embora de jeito nenhum. E agora os russos estão aqui. Tinha 100 pessoas. A cidade inteira teve que ser evacuada pelo exército russo, porque eles estavam avançando prédio a prédio e quarteirão por quarteirão para mandar despachar os ucranianos, que no final fizeram uma debandada. A história é real. Eles debandaram de Avdiivka porque eles perceberam que era indefensável, que os russos estavam lançando toda aquela artilharia absolutamente brutal em cima deles. E, claro, no meio disso, estavam destruindo a cidade inteira. É o famoso destruir para preservar. Nesse caso, eles não tinham outro jeito de conquistar Avdiivka, a não ser destruindo tudo, porque os ucranianos ocupavam os prédios com os civis, e os civis ficavam num subterrâneo. Alguns tinham acesso em canais com os militares. A gente desceu num dos subterrâneos. A temperatura embaixo é 10 graus mais frio do que na superfície. A superfície está a 0 graus. Lá embaixo é menos 10. Sem calefação, sem água, sem nada. Os caras sobreviveram. Você não sabe. Para nós é incompreensível como eles sobreviveram. Mas a diferença é você ver na sua frente, em tempo real, a força dos caras de resistir ao que for. E os refugiados que estavam numa cidade vizinha, a gente foi visitar os refugiados, eles falaram, queremos voltar amanhã, se puder. Falaram, não, tudo bem, vamos receber nossa documentação russa, eles recebem um passaporte russo em alguns dias, serviço social, etc. e tal, e eles querem voltar para reconstruir a cidade. Que foi o pessoal de Mariupol fez agora. Mariupol, vocês podem ver fotos no Telegram agora de Mariupol sendo reconstruída, mas é um negócio impressionante. Em menos de 2 anos, eles estão refazendo a cidade e fazendo quarteirões inteiros novos. Estão refazendo o porto, vão transformar num centro de lazer e turismo, vai virar uma espécie de resort no Mar de Azov. Ou seja, e um investimento federal russo, pesado, botando um monte de dinheiro, vamos reconstruir no menor tempo possível, e as populações que tinham sido expulsas pelos ucranianos voltando. Avdiivka é a mesma coisa. Ou seja, a guerra, ela está lá o tempo todo, o problema é que ela está a 1000 quilômetros de Moscou. Aí você vai discutir isso em Moscou, eles perguntam, mas por que você foi lá? É perigoso, é um horror, é longe. Eu falei, mas vocês tinham que ir, é a terra de vocês.
E agora vocês estão percebendo que a guerra não é lá, que a guerra é aqui, e isso depois do Crocus, agora todo mundo entende. A guerra não é lá a 1000 quilômetros, a guerra está aqui dentro de vocês. E os caras vão continuar atacando vocês aqui dentro. Civis, não militares. E isso talvez dê para vocês uma ideia da complexidade da questão, que é uma guerra que, por exemplo, até alguns meses atrás, você conversava com businessmen em Moscou, eles falavam, é uma quase guerra. Porque eles não sentiam. Agora é outra história. Quando você vê na sua frente, é outra história. Quando teve, por exemplo, eles soltavam drones nas torres do Moscow City, que seria um equivalente aqui na zona sul de São Paulo, né? Torres de business e tal. Aí vinha um drone, soltava um negocinho, os caras falavam, imagina, esses drones de merda, não acontece nada. Agora é diferente. Agora é um atentado usando um comando treinado para matar civis diretamente. É outra história. Então, isso pode acelerar uma resolução na Ucrânia, respondendo a sua pergunta mais diretamente. O problema é que a gente não sabe se o fronte ucraniano vai colapsar em sequência, se vai colapsar um nó aqui e um outro nó aqui, e aí o exército russo vai ter que ver, ok, a gente entra por esse nó, deixa esse outro, como a gente vai juntar esses dois nós e aí continuar a ofensiva. Ou se, agora com o pacote de 60 bilhões de dólares, vai vir mais mísseis de última geração e a resistência de contra-ataque contra a Rússia e contra civis dentro da Rússia vai ficar cada vez maior. Aí Putin vai ter que, e Shoigu, ministro da Defesa, vão ter que tomar uma atitude super séria. Vamos destruir toda aquela merda lá, de uma vez por todas? O que é um dos cenários plausíveis. É o que eles não querem. Primeiro porque eles não querem território, eles não querem ocupar nada. Eles querem só o que foi reconquistado. Terras russas. Donbás, Zaporizhzhia, Kherson, etc. Odessa é complicadíssimo, porque para chegar a Odessa não pode ir pelo mar, vai ter que ir por dentro. E é muito complicado ir por dentro. E pode demorar 1, 2, 3, 4 anos. E ninguém sabe o que vai acontecer na sequência. A OTAN tem um plano B perigosíssimo. Eles querem mandar tropas da OTAN para, entre aspas, proteger Odessa. Ou seja, se os russos chegam em Odessa, eles vão estar face a face com tropas da OTAN. E nenhum de nós sabe o que isso pode... vão chamar o artigo 5, vai ser uma guerra direta OTAN-Rússia, vai ter uma resposta dos americanos, ninguém sabe, dependendo justamente das eleições americanas. Se for, por exemplo, Trump, cenários. Supondo Trump. O que Trump vai fazer no primeiro dia? Vai pegar o telefone e vai ligar para Putin e falar, escuta, vamos sentar e vamos resolver essa história. Que é exatamente o que o Deep State americano não quer, é o que a CIA não quer, é o que o Pentágono não quer, é o que vários desses silos que a gente conversou em Washington não querem, mas é o que a população americana está começando a querer, e isso já mudou a configuração. Para de gastar dinheiro naquele fim de mundo que a gente nem sabe onde é no mapa, e você sabe que os americanos não sabem localizar nada no mapa, e olha a degradação do sonho americano nas nossas grandes cidades. Todas, sem exceção, todas. Então, a mudança da opinião pública é fundamental. E como Trump, seja a qualificação, é um mestre em ler o mood do país, ele vai jogar em cima disso. E aí, claro, ele vai virar um alvo do Deep State, no momento que ele toma posse. Então, todas essas variáveis estão em jogo nesses próximos meses. Os russos, se você pergunta isso para alguém, por exemplo, alguém perto do FSB, ou alguém que passa uma informação do FSB ou do SVR, chega até nós, como independentes, a impressão, tudo bem, você não está com pressa. Nós já delimitamos o que nós queremos. Desmilitarização da Ucrânia e da OTAN. Está funcionando nas duas vertentes. Desnazificação. Na verdade, a desnazificação é cortar a cabeça das cobras. Tem que matar esses caras. Você não vai botar eles num campo de reeducação à la chinesa, exatamente. E esse é um processo a longo prazo, porque, o Legiane sabe muito bem, isso vem da Segunda Guerra Mundial, vem do que a gente chama de bandeiristas, os herdeiros do Stefan Bandeira, justamente. Você não vai desnazificar esses caras em um mês, uma semana, um ano, de jeito nenhum.
tem que... Bom, é a solução radical mesmo. E o terceiro ponto é, não queremos território que não nos interessa, só queremos as regiões russófonas, que é onde entra o grande dilema Odessa. Vai ter que chegar a Odessa mais cedo e mais tarde. E aí ninguém... Eu acho que nem o Shoigu, o ministro da Defesa, sabe como vai ser a reconquista de Odessa. Mas vai ter que chegar, porque a OTAN já tem o plano deles. Eles vão impedir isso de todas as maneiras possíveis. Porque aí o Ocidente perde o Mar Negro. E esse é um encaixe fundamental. O Mar de Azov, eles estavam até se... Como é um mar interno e menor, e próximo da Rússia, a direito da Crimeia, tudo bem. Mas perder o Mar Negro, a costa ucraniana do Mar Negro inteira, para inadmissível. Então, os caras vão até o fim, a ponto de provocar um conflito direto OTAN-Rússia.